Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sentem o rabão de vocês aí, porque hoje é dia da gente conversar. Hoje esse vídeo é um vídeo um pouco mais íntimo, onde eu vou abrir um pouco mais da minha intimidade, que hoje em dia não é só minha, é nossa. Vim contar algumas coisas pra vocês em relação à minha homossexualidade. Já vem aqui embaixo, já deixa seu like, se inscreve no canal rumo a 2 milhões. Me siga nas minhas outras redes sociais que vão estar todas aqui embaixo no box de descrição, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vim aqui abrir o meu coração pra vocês e vim contar como foi eu me assumir uma pessoa homossexual. Bom, esse tipo de assunto sempre me cercou desde que eu comecei a gravar vídeos pra internet. Isso era uma coisa que me amedrontava muito pelo fato das pessoas sempre quererem exigir e cobrar um posicionamento de mim, na qual eu não estava pronto pra dar. Quem me acompanha há muito tempo sabe que minha voz, ela sempre foi basicamente nesse mesmo tom, desse mesmo jeito. Então, quando eu era um pouco mais novinha, ela era um pouco mais fininha, um pouco mais assim, tal. E muitas pessoas tiraram sarro de mim por conta disso. Muitas pessoas também não sabem, mas eu sofri muito bullying por conta da minha voz. Falaram que minha voz era de menininha, falaram que minha voz era de mulher. Mas que porra de voz é essa? Engrossa a voz, moleque, vira macho. Ao mesmo tempo que eu não ligava pra esse tipo de comentário, a minha outra parte ligava. Porque eu sabia que ainda tinha algo que eu não tinha descoberto ou que eu ainda não estava preparado pra lidar. E tá tudo bem, porque assim, a gente se entender, a gente se descobrir, a gente se identificar com, de fato, com o que a gente é, leva um tempo, é difícil, entendeu? Principalmente quando a gente sai dos padrões. Qual que é o padrão? É o heterossexual. O homem que gosta de mulher e a mulher que gosta de homem. Quando isso sai um pouco da curva, a gente tende a enfrentar um mundo muito preconceituoso e isso nos causa medo, entende? A gente sabe que é muito difícil a nossa comunidade ser bem aceita. Se tem preconceito dentro da nossa própria comunidade LGBT, quem dirá na comunidade de fora, entendeu? Desde que eu comecei o meu canal, eu sempre cresci sendo vítima de preconceito, de piadinhas homofóbicas. Eu sempre estava cercado em volta desses comentários. E o meu eu daquela época, sabe o que eu falava? Eu falava isso aqui, ó. Tem muita gente nova chegando no canal e perguntando se eu sou gay. Bem que a minha vida não é da tua conta, tá, enxerido? Gente, eu não sei por que vocês acham isso. Pelo jeito de eu ser alegre, feliz, extrovertido, gostar de fazer o povo dar risada e tá. Porque a maioria dos meninos da minha idade quer tudo pagar de machão, pegar menina, comer menina, passar o rodo. Eu não sou desse tipo, sabe? Eu quero brincar, jogar videogame, andar de bicicleta, sabe? Fazer vídeo. Outra por causa da minha voz. Porra. Acabei de completar 14 anos, tô entrando na puberdade. Tô mudando, tô crescendo. Ai, Pedro, mas meu primo de 5 anos tem a voz mais grossa que a sua. Ninguém perguntou nada. Tanto que você falou, um se desenvolve mais rápido e outro se desenvolve mais cedo, entendeu? Esse foi o meu posicionamento da época. Que posicionamento foi esse? Foi de uma pessoa que estava cansada, mas que ao mesmo tempo não sabia se posicionar da forma que deveria. Vendo esse vídeo hoje, eu entendo, eu falo, tadinho do Pedro. Ele queria se expressar, mas ao mesmo tempo que eu não tinha certeza do que eu era, do que eu sentia, eu preferi falar isso. Apesar de eu ser um pré-adolescente, gente, eu não entendia nada sobre isso. Eu era uma pessoa que eu só vivia. Tipo, eu não tava nem aí em me rotular, eu não tava nem aí em saber o que eu era, o que eu deixava de ser. Eu só ia pra escola, eu gravava meus vídeos, eu voltava, ia viajar, e eu tava feliz assim. Eu tava me preocupando em ser ou deixar de ser, ou me assumir o que pra ser lá alguém. Mas eu sabia de que eu era uma pessoa diferente, entende? Eu acho que todos nós que nascemos assim, porque a gente não escolhe ser, até porque se fosse pra escolher, eu não seria desse jeito que eu sou hoje em dia. Por que, Pedro, que você não escolheria? Você não é feliz? Eu sou muito feliz, mas eu sou feliz com medo. Eu sei que a qualquer momento eu posso sair na rua, eu posso apanhar, alguém pode jogar uma piadinha homofóbica comigo e vai acabar com o resto do meu dia. A gente nasce e morre com piadas homofóbicas todo dia, com discriminamento, com tudo. E eu não queria viver dessa forma, entendeu? Eu sou feliz do jeito que eu sou, mas infelizmente em volta de muito preconceito. Mas assim, eu sempre fui uma criança muito carinhosa, muito meiguinho, muito doce. Na escola eu sempre brincava com as meninas. Eu odiava brincar com os moleques, porque os moleques era tudo bruto, faziam umas piadinhas de mau gosto. Mas escroto, eu gostava de futebol. E eu era tipo uma Barbie, entendeu? Como que eu vou andar com esses trogloditas, sendo que eu gosto de passar blush? Entendeu? Era tipo o meu pensamento da época. Então isso também era muito julgado. Eu já ouvia de algumas pessoas também, nossa, mas você não tem nenhum amigo homem? E aí eu olhava e falava, caramba, não tenho nenhum amigo menino. Por um momento da minha vida, eu nunca tive amigos meninos, porque eu também não fazia questão de me aproximar deles. Era como se fosse as panelinhas, né? As panelinhas dos meninos e a panelinha das meninas. Em vez de estar aqui, eu tava aqui. Só que isso nunca foi uma barreira pra mim. Eu sempre amava estar com as meninas, porque era muito gostoso, era divertido, entende? Isso foi passando por muitos e muitos anos da minha vida. Depois dos meus 17, 18 anos, comecei a ter os meus amigos,
que aí eu conheci na escola, mas foram apenas 2 também, que foi o Henrique e o Matheus. Quando eu tava no 3º ano da escola, no 2º, tinha alguns moleques da sala que eu conversava, que eu tirava uma gracinha, assim, mas não eram amigos de vir em casa, de eu ir na casa, entende? Como era com as meninas. Eu nunca gostei de jogar futebol, eu nunca gostei de fazer atividades que eram voltadas pra meninos. Eu amava carrinho, eu amava videogame, mas eu detestava futebol. Quando eu era mais pequenininha, eu amava ficar vestindo as botas da minha mãe, os sapatos, os saltos dela. Teve uma coisa que aconteceu uma vez, que eu nunca contei isso pra ninguém, vou contar aqui pra vocês. Eu tava no Facebook, e aí eu tava conversando com um fake. O nome dele era Félix da Silva, ou Félix Silva. Era uma foto dele como se ele estivesse saindo da piscina, assim, todo molhado e tal. E aí eu conversava, tinha algumas conversas meio picantes, assim. E aí teve um dia que uma das minhas irmãs descobriram, ficaram me chantageando com isso. Ai, se você não fazer isso pra mim, eu vou contar pro pai. Se você não fazer isso pra mim, eu vou mostrar os prints pro meu pai. Então até dentro de casa eu sofria com isso. E aí depois de muito tempo, eu não lembro exatamente como era, mas era com um menino também, eu tava tendo algumas conversas no WhatsApp. Isso foi depois que minha mãe faleceu, então eu já devia ter uns 13 anos. E aí a minha irmã pegou meu celular desbloqueado, se trancou dentro do banheiro, eu fiquei chutando a porta, pedindo pra ela dar meu celular, e ela não deu. E aí ela foi, pegou meu celular e mostrou todas as conversas que eu tava tendo com aquele menino pro meu pai. E aquela hora eu fui pro quintal de casa, fiquei no chão assim, falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque eu tava com vergonha daquilo que eles estavam lendo. Aí eu fiquei quieto, eu não falei nada pro meu pai, eu fiquei extremamente com vergonha e com um ódio fudido da minha irmã. Ela não tinha que ter feito aquilo, entende? Eu fui crescendo, 14, 15 anos. Eu nunca me expus em relação a nada disso com ninguém. Nem com as minhas irmãs, nem com meu pai, nem com a Luciana que trabalhava aqui em casa, nem com ninguém da minha família. Eu sempre cresci com isso guardado dentro de mim. Inclusive, eu sentia que a relação comigo e com meu pai era muito distante, porque eu achava que meu pai tinha nojo de mim, que meu pai não gostava de mim, justamente por essas coisas que ele já tinha ficado sabendo sobre mim pela boca dos outros. Então eu não conseguia ter um diálogo direito com meu pai, eu conversava com meu pai muito pouco, a gente tinha uma relação um pouco triste, assim, sabe, entre pai e filho. Eu não gostava da relação que eu tinha com meu pai. Passou um pouco dos tempos, eu conversei com outro menino, eu já tinha meus 14, 15 anos, a gente foi até o cinema e tal, só que não deu certo. Passou, eu com os meus 17, 18 anos, não lembro, eu namorei o primeiro menino publicamente pra vocês da internet. Acho que vocês devem até saber quem é, mas a pior coisa que eu fiz na minha vida foi assumir e expor esse relacionamento. Não por conta da pessoa em si, mas por conta que englobava outras coisas, entende? A minha imagem, a minha exposição e uma coisa na qual eu não tinha certeza do que eu era, mas pra tentar calar a boca das pessoas, eu expus uma coisa que eu não tinha certeza. O que eu fiz quando eu expus esse relacionamento? Eu fui lá nos meus stories e falei, soube mesmo, foda-se todo mundo, quer ficar aqui que fica. Gente, completamente equivocado, de cabeça cheia, estressada, achando que tava arrasando. Foi uma exposição muito feia, uma exposição muito desnecessária, entende? Aí eu expus pra não sei quantas mil pessoas de que eu era bissexual. Por que eu me assumi bissexual? Porque na minha cabeça era mais aceitável do que o homossexual. Porque o bissexual ainda fica com as meninas. Então eu achava que, eu fico com menina também, então eu vou ser mais aceito. Por isso que eu me assumi bissexual, mas eu não sou bissexual, eu sou homossexual. E tô assumindo aqui agora pra vocês. Eu gosto de homem, eu sinto atrações por homens. E sempre foi assim. E demorou muito tempo pra que eu entendesse isso, sabe? Eu fico triste por ter feito essa exposição desnecessária. Não tive um preparo psicológico, eu não tive preparo emocional, não tive nada pra ter feito o que eu fiz, mas eu acabei fazendo. Mas eu entendo que isso também foi necessário pra que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, entende? Eu sei que na vida de vocês muitas coisas foram assim, eu sei que vocês se arrependem de certas coisas, vocês se arrependem de ter falado, de ter feito certas coisas, mas eu acredito que tudo é um ensinamento. Na mesma época que eu expus e assumi esse relacionamento, a minha família inteira ficou sabendo também. Assim, eu não cheguei pra ninguém e falei, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, assado. Não. Eu joguei pra internet inteira e ao mesmo tempo minha família ficou sabendo. Uma hora já começou conversas daqui, conversas de lá, no grupo da família, bibibi, bababó. Minhas primas já mandaram mensagem. Eu te amo, você vai estar sempre no meu coração. Eu te apoio do jeito que tem que ser, o que você precisar, eu tô aqui. Te amo, te amo, te amo. Eu sempre soube, sempre soube. Basicamente todos já ficaram sabendo nessa época. A família não, né? Porque a família sempre sabe. A mãe também, eu acho que vocês devem ter essa dúvida, né? Sobre a minha mãe. Minha mãe, ela sempre soube da minha orientação sexual. Inclusive, ela já teve várias conversas com a minha tia, teve várias conversas com a Luciana, dizendo que ela me apoiava e que eu era o filho dela, e que ela ia me amar incondicionalmente, independente de tudo, e que ela ia estar preparada para quando eu quisesse conversar com ela sobre isso, né? Mas, infelizmente, não
não tive tempo de fazer isso. Então, com a minha mãe, eu sei que eu não ia ter problemas. Minha mãe já tinha deixado isso avisado pro meu pai também, então meu pai também sabia, só que eu acho que ele tava esperando eu chegar e falar. Tudo que meu pai sabia sobre mim, galera, não era vindo de mim. Era vindo das minhas famílias, era vindo das minhas postagens. E eu acho que essa era a chateação dele, entende? Porque meu pai sempre esteve aqui. Ele sempre esteve esperando eu chegar pra conversar com ele. Só que ao mesmo tempo, eu não tinha coragem. Eu tinha um pouco de vergonha. Eu não sei se eu tava pronto pra falar isso, sabe? Quando eu expus esse relacionamento também, todo final de semana eu tava vendo esse meu ex-namorado. E aí toda vez eu falava a mesma coisa pro meu pai. Tô indo no Vila Lobos, que eu ia encontrar ele no Vila Lobos. Pai, tô indo no Parque Vila Lobos, tô indo no Parque Vila Lobos. Aí teve um dia que meu pai chegou e falou pra mim, caramba, que tanto você faz nesse Parque Vila Lobos? Aí eu vou lá, vou andar e tal. E tipo assim, meu pai já sabia o que eu tava indo fazer, sabe? Eu só não falava de fato, pai, estou indo sair com o meu namorado. Não, a gente ainda não tinha chegado nesse momento. Não deu certo, graças a Deus, porque depois de 4, 5 anos eu encontrei o Christian. O Christian, de fato, assim, foi o meu primeiro amor, sabe? O meu primeiro namoro de verdade. Fui conversar com meu pai falou que me ama incondicionalmente, que eu vou continuar sendo filho dele, e de que eu não tinha que me preocupar, de que eu não tinha que ter medo. Então meu pai só tava esperando eu chegar e falar pra ele, né, o que eu era e o que ele queria ouvir de mim, e não da boca das minhas tias ou da boca de qualquer outra pessoa. E depois que eu falei com meu pai, gente, nossa, minha relação com ele ficou tão gostosa. A gente se tornou muito mais amigos, sabe? A gente conversa de tudo, aí é gostoso, porque hoje eu não tenho esse medo de discriminação do meu pai, porque eu sei que ele sabe de mim e ele sabe que eu confiei nele pra poder contar isso. Também eu tinha muito medo de fato me expor pra ele e ele me expulsar de casa ou acontecer algo relacionado a isso, mas o meu pai é um anjo, sabe? Meu pai é maravilhoso, ele é pai e mãe. Graças a Deus isso nunca aconteceu, ele sempre me acolheu, inclusive vira e mexe, quando eu vou sair de casa ele fala, tchau filho, fica com Deus, te amo, toma cuidado na rua, você sabe que na rua tem muita gente má, então toma cuidado. Eu fui, comecei a namorar com o Christian, falei pro meu pai que eu ia trazer ele aqui pra ele conheceu, gostou muito do Christian. O Christian foi a primeira pessoa que eu apresentei pro meu pai e pra minha família adorou o Christian também e tudo mais, graças a Deus, né? Então foi dessa forma que eu me descobri homossexual, sabe, gente? Porque eu acredito que tem várias e várias fases. Não é simplesmente a gente olhar e falar, ai, tá tudo bem. Só assim, foda-se. Eu acho que a gente tem que entender muitas coisas, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente deve guardar pra gente, a gente deve entender, a gente deve refletir. Porque não é fácil se assumir nesse mundo. Não é fácil a gente dar a cara a tapa. Eu nunca, apesar de vocês saberem que eu namoro um homem, saberem que eu sou um homossexual, eu acho que eu nunca cheguei e falei, gente, eu sou. A gente nunca teve essa conversa seriamente assim, sabe? Então é isso. Eu queria agradecer a vocês por todo o carinho, por tudo, desde sempre. Obrigado por estarem sempre aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da minha história também, por trás disso tudo, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha tocado sobre. Um beijo, eu amo vocês demais e até o próximo vídeo.